Glória a Deus, Pai do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Dominical. Louva a Deus por sua vida, louva a Deus por esse dia. Estamos em mais uma transmissão, estudando a lição poderosa, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Vamos estudar hoje a lição de número 9. Pegue a sua revista, compartilhe aí com seus amigos, mande o link para os amigos aí da igreja. Vamos compartilhar em nome de Jesus. Me ajude aí a levar a preciosa palavra de Deus. Como você já percebeu, estou olhando para os lados, né? Aqui eu tenho o estudo pronto, o slide da lição de número 9, preparadinho. Você que quer esse slide para estudar em casa, pelo celular, pelo notebook, é só entrar em contato comigo, totalmente gratuito, envio para você, e você não precisa pagar nada por isso. Agilizar a aula, agilizar o seu dia, né? Às vezes a revista, lendo onde você costuma mais estar com o celular, né, do que com papel, com revista, com livros. Então é uma ferramenta para estudar em casa, estudar no banco, estudar onde você estiver, tá bom? Totalmente gratuita. Então vamos lá entrar na lição, mas antes quero orar, entregar a Deus essa aula, entregar a Deus minha vida e a sua vida. Bondoso Deus, Pai generoso, justo e fiel. Te glorifico, ó Deus, por mais um dia, por mais uma aula. Que eu seja um instrumento de bênção na vida deste irmão, dessa irmã. Que o teu Santo Espírito me ajude a ensinar com clareza. Que este irmão, que essa irmã cresça no teu conhecimento. Em nome de Jesus, revelo, meu Deus, aqui a minha total dependência de ti e da sua palavra. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. O sinal da internet está um pouco fraco, ruim, melhor dizendo. Eu não consigo ver o nome, mas depois eu vou estar agradecendo um por um. Mais uma vez, compartilhe aí, convida os seus amigos, irmãos, para estar estudando, aprendendo conosco aí. Amém? Lição de número 9. O mistério da unidade revelada. O texto áureo ou texto ouro nos diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios capítulo de número 3, verso de número 5. Verdade prática, Deus revelou o ministério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos no Novo Testamento. Então, texto ouro, que é o resumo, né, da lição, a base para a gente seguir na lição, e a verdade prática que nós precisamos aplicar tanto na lição agora como em nossas vidas. Deus revelou, Deus trouxe às claras aquilo que outrora estava oculto. Oculto aonde? Em Deus. Se Deus revelou, porque estava o mistério, revelado em Deus. O mistério. A leitura bíblica em classe, ela se encontra na carta de Paulo a Efésios, capítulo 3, versículo 1 a 13. Eu costumo dizer que eu estou dando dicas, trazendo uma aula, uma clareza para os irmãos. E a primeira dica que eu dou ao professor e ao aluno que está estudando a lição, começando hoje essa lição, a primeira dica é: se eu vou ensinar sobre Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13, eu preciso conhecer o texto, dominar o texto. Então leia esse texto no mínimo 5 vezes,
10 vezes. Quanto mais ler, melhor. Então leia Efésios capítulo 3, primeiro do versículo 1 ao 13, depois releia do 1 ao 13 e depois você vai analisando versículo por versículo. Amém? Um dia um jovem disse: pastor, eu não gosto de ler, eu gosto de estudar. Essa pessoa deve ser um grande artista, né? Porque não tem como estudar sem ler. Eu estudo lendo, né? Tem que ser mirabolante, né? Então não existe essa lógica. Então leia com atenção, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, para você ministrar com clareza, com profundidade esta lição. Eu vou dizer por que daqui a pouco. Então vamos lá. Eu não vou ler todo, né? Eu estou trazendo uma explicação dessa lição, e a verdade prática e o texto ouro, o texto áureo, já nos dá uma clareza daquilo que o professor quer de mim como professor, para que eu passe para você como aluno. Lógico que nós temos professores assistindo. Então vou ler apenas o verso 1 e o verso de número 13. Amém? Diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Olha, aqui já revela, né? Paulo é prisioneiro. Em que sentido? Pregar o evangelho. Para quem? Para os gentios. Trazer o mistério, algo que estava oculto ou revelado. Então Paulo está dizendo: eu estou aprisionado nesta missão. Outrora o apóstolo Paulo diz: olha, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque é me posta essa obrigação. Ele está dizendo obrigação. Pregar o evangelho, o apóstolo Paulo deixa bem claro, é uma obrigação. E ele diz: e ai de mim se eu anunciar o evangelho. No capítulo 3 de Efésios, no primeiro versículo, ele deixa bem claro que a sua missão era trazer a revelação em Jesus Cristo, de Jesus Cristo para os gentios. O verso número 13, olha só: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Então Paulo deixa bem claro, né, verso 1 ao 3, que ele é prisioneiro de uma chamada, de uma obrigação, e esta obrigação, para não ficar cansativo, eu vou estar revelando na introdução e nos próximos tópicos. Então entenda aqui uma coisa: pregar o evangelho não é fama, não é lucro, não é ficar famosinho. Pregar o evangelho é uma obrigação de quem é salvo. Se você sabe o que é ser prisioneiro, Paulo está dizendo: olha, o mundo está aí, mas eu não posso fazer as coisas do mundo, eu não posso fazer a minha vontade, porque eu tenho uma obrigação. E a minha obrigação é pregar esse mistério a quem? Aos gentios. Uma das maiores virtudes que nós aprendemos com Jesus é a virtude de ser servo. Quando eu me coloco como servo, eu não quero ser servido, eu quero servir. Eu estou pronto para servir, não para ser servido. Então Paulo fala: não desfaleçais, não fiquem tristes pelas minhas tribulações. Porque Paulo está deixando bem claro: o que eu estou passando é minha obrigação. Eu já vi muitos pregadores e pastores subir em cima de um púlpito e começar a contar as suas misérias, se fazendo de coitadinho para a igreja. Pregar o evangelho é anunciar umas boas novas, anunciar a boa nova. Só que Paulo aqui não está trazendo uma boa nova para judeus, para crentes. Ele está trazendo uma boa nova para o gentio, para os perdidos, para aqueles que ainda não tinham conhecimento de uma grande verdade. Quando João escreve: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, as pessoas pensam que são verdades relativas ou verdades humanas,
verdades filosóficas, verdades políticas. Não. Quando João fala, conhecereis a verdade vos libertará, verso 33, se você ir também ir adiante nos versículos, ele fala, se Cristo vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Então a verdade é Cristo. A verdade é Cristo. O próprio Jesus diz, olha, eu sou o caminho, a verdade. Então a verdade que Paulo está trazendo para nós é Cristo. Cristo é a verdade. Cristo é o conhecimento puro e genuíno de salvação. Que todo homem seja mentiroso e falho, porque Cristo é a verdade. Levamos e devemos levar Cristo ao mundo. Amém? A lição de hoje, ela tem 3 objetivos, 3 pontos principais. O primeiro ponto é explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. Terceiro, mostrar que desde a eternidade o ministério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Olha que coisa gloriosa. 3 pontos gloriosos. Agora eu vou entrar aqui numa observação para você que vai dar aula domingo ou na live, não sei a forma. Esse assunto ele é poderoso, maravilhoso. Só que o comentarista aqui ele não está trazendo a exegese de Efésios 3. O foco dele aqui é o mistério oculto. Lembra que são 13 versículos para uma aula. E corre que, quando nós analisamos a lição, se o professor não se ater ao tema, ao ponto, a lição fica repetitiva, cansativa. O conhecimento aqui é profundo, entenda isso. Efésios 3 nos traz revelações maravilhosas. Só que nós estamos falando de uma aula, de um estudo. São 3 pontos. Então, se eu não focar no meu conhecimento de Efésios 3, eu vou tornar a minha aula, a aula de hoje, a aula que você vai ter domingo, a aula que você vai ter terça-feira, que hoje está alternando, né, as igrejas por causa da pandemia, você como professor vai transformar uma aula, um assunto tão profundo, num assunto cansativo. Então vou repetir a dica do início. Leia Efésios capítulo 3, no mínimo 10 vezes, 5 a 10 vezes. Aí você vai ter profundidade, conhecimento, base para tornar esta aula rica, profunda. Não que o comentarista não seja, mas ele tornou aqui, na minha humilde opinião, cansativo. A leitura fica cansativa. Ele coloca 3 pontos, cada ponto com tópicos, que leva a toda a explicação do ponto 1. Eu vou entrar para vocês aqui, eu vou adiantar um pouquinho, para você entender. O ponto 1, ele traz a explicação da lição, o que é o mistério. A partir do ponto 2 e 3, tudo se resume ao ponto 1. Então, se eu não tiver profundidade, eu vou tornar a minha aula, a sua aula, a nossa aula, cansativa. Então, a primeira dica é essa. Conheça Efésios capítulo 3. Amém? Então, vamos lá na nossa introdução. Espero que você esteja me ouvindo bem, né? Tem bastante aqui, irmãos, tá dando para aparecer aqui. Irmã Helena, Monique, Fabiana Bastos, Pastor Miguel, um forte abraço. Irmã Kese, o Pablo, né? Pablo Coelho. Estou vendo pessoas dando joinha, mas não aparece o nome. Estou vendo coraçãozinho, joinha, sorriso. Então eu agradeço a todos, né? Os irmãos que estão nos assistindo, compartilhando. Então a nossa introdução, onde nós vamos entrar na lição, diz assim: receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto,
Nessa lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério. Como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o ministério foi revelado na nova aliança e como ele pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então a introdução ela está bem clara, bem direta. O nosso objetivo aqui é como que recebemos, ou quando recebemos, e o que nós recebemos. Que mistério é esse? E o que é mistério? Entendemos que mistério é revelação, né? Há muitos irmãos, eu sou pentecostal, criado na igreja pentecostal, pastorei uma igreja pentecostal. Quando nós falamos mistério, né, a pessoa já entende algo diferente, ou uma revelação de um CPF, de um nome, que o pastor vai trazer algo, né, da vida dessa pessoa. Entenda uma coisa, quando a Bíblia fala de revelação, ela não revela a nós, ela revela aquilo que é importante, que é Deus. Se você ler a Bíblia Sagrada, você vai entender a revelação que é o mistério de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus, o que é pecado, o que é salvação, o que é, né, as doutrinas bíblicas. Então a revelação da palavra de Deus nos traz algo profundo, rico, maravilhoso. Então eu convido a você a mergulhar comigo na lição de número 9 e na Bíblia Sagrada. Amém? Ponto 1. O ponto 1, ele tem 3 tópicos. Eu vou tentar resumir para prender você, ganhar sua atenção. E diz assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários dela. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Olha só, por que uma revelação? Porque tanto os judeus como os gentios não tinham conhecimento. Os judeus não tinham conhecimento profundo, completo. E os gentios desprezavam as promessas. Por quê? Porque o povo judeu dizia, nós somos o povo exclusivo. O templo é só para os judeus. As cerimônias só para os judeus. As promessas só para os judeus. Então, para que eu vou me interessar em uma promessa que não serve para mim? Por que eu vou procurar uma igreja se aquilo que ela prega não é para mim? Por isso, o mistério oculto, a revelação oculta no Antigo Testamento. Porque os gentios ignoravam as promessas. Por qual motivo? Não era pregado para eles. Não chegou até eles. Segundo, os judeus pensavam que eram os únicos que tinham direito às promessas. Aí Jesus vem, morre na cruz por todos, ressuscita para todos e não escolhe judeus e gentios. Ao contrário, dos judeus e dos gentios, ele cria um povo só. E este povo é chamado de igreja, salvos, eleitos, santos. Tem pregadores que querem agradar o povo, ele fica ofendendo a igreja, né? Boca de aço, queixo não sei de quê, foi batizado no vinagre. Esse pregador está fora das revelações bíblicas, porque a igreja ela é eleita, ela é santa, coluna, firmeza da verdade. Assim como a mulher tem que ser amada, elogiada, presenteada, assim é a igreja. Porque a igreja tem um dono, e o dono da igreja é Cristo. Cristo tem cuidado da sua igreja, santificado a sua igreja, preservado a sua igreja. Então a igreja não tem nada de boca de aço, queixo não sei de quê. A igreja ela é santa, a igreja é eleita. Amém? Glória a Deus. O conceito bíblico do ministério. Olha só que coisa profunda. A palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta.
O conceito aqui, a explicação aqui, que o mistério que Paulo fala é de um segredo ou uma doutrina secreta. Mas preste atenção aqui na leitura só. Pelo contrário, no cristianismo, significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Então, esse mistério aqui não tem nada a ver com maçonaria, com religiões ocultas, né? Que é só para nós, não. Ao contrário, esse segredo que Paulo fala aqui é para todos. Tem que ser pregado para todos. A maravilha desse mistério, a maravilha desse segredo aqui, o conceito, a explicação é que Cristo não quer que apenas um povo fique sabendo. Ao contrário, Marcos 16:15, portanto, ide e ensinai todas as nações. Antes era segredo, antes estava oculto, mas agora, através da igreja, através de mim, através de você, o mundo vai conhecer que Jesus Cristo morreu por todos e para todos, todo aquele que nele crê será salvo. Salvo. A salvação é para todos. Então vou repetir aqui, ó. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensina alguns adeptos do falso misticismo. Aleluias. Estão dizendo que está sem som. Tá melhor aí, irmãos? Obrigado, irmã Helena, pela dica. Alguém aí dá um joinha, nos ajuda aí em nome de Jesus. O Pablo está dizendo glória a Deus. Irmã Helena, estou vendo o joinha aqui, então acho que está ok. Estão me ouvindo? Então vamos continuar aqui a aula. Por favor, interage comigo aí, amém? O ponto 2, o desconhecimento do mistério. É preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto como valor circunstancial, noutros séculos não foi manifestado como agora. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participavam. Como eu falei, acaba repetindo, voltando tudo no primeiro ponto. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado ao conhecimento tão claramente como agora, ou foi desvendado pelo Espírito. Então, quando fala o desconhecimento, o povo judeu ele tinha um conhecimento. Os judeus, os gentios, melhor dizendo, eles ouviam, mas eles não tinham a clareza que eu e você tem. Eles não tinham a clareza que o apóstolo Paulo tinha. No ponto 3, nós vamos explicar isso com mais clareza, com mais profundidade. Então entenda que quando eu falo o mistério, o segredo, não é que os judeus, os gentios da antiga aliança, né, não tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas não tinham o conhecimento com tanta clareza como o apóstolo Paulo nos traz em Efésios capítulo 1, 2 e o capítulo de número 3. Então o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui uma clareza acerca de um conhecimento, de uma revelação. Vou explicar isso aqui. Muitos hoje pregam uma palavra, mas quando pregam não trazem clareza. Muitos falam de Jesus, mas não trazem clareza. O problema não está na palavra, o problema está em quem fala. Clareza é o quê? É eu falar e você compreender aquilo que eu estou falando. Não trazer dúvida, confusão, né? Incertezas.
Então o povo da antiga aliança, eles tinham conhecimento, mas não tinham conhecimento com tanta clareza como o apóstolo Paulo nos traz. E nós vamos saber por que no ponto 3, ok? Olha só, o mistério e os profetas da antiga aliança. Eu grifei aqui alguns pontos, olha só. Primeiro, o que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Então, ponto 3 aqui do parágrafo 1, eles trazem para nós uma clareza. Os profetas, eles traziam a mensagem de Deus, eles falavam sobre a vontade de Deus, mas eles não tinham uma clareza de quando seria, como que seria esse novo, como que seria esse conserto, de que forma viria o Cristo. Lembra da mulher samaritana? Ela conversando com Jesus, rosto a rosto, assim como eu estou conversando com você, e ela fala com Jesus, olha, eu também espero o Cristo. Ela diante do Cristo, ela diante do Salvador, ela na presença do Todo-Poderoso ali, e ela diz, eu também espero o Cristo. Só que você vai ver no capítulo 4 que depois ela fala, olha, antes eu ouvia falar, eu cria porque eu ouvia falar, mas hoje eu creio pelaquilo que eu vejo, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ela antes ouvia falar do Cristo, mas quando ela teve um contato com Jesus, quando Jesus trouxe a clareza para ela, ela creu, ela acreditou de uma forma clara e completa, ao ponto de dizer, hoje eu creio, não pelaquilo que me falaram, mas eu creio pelaquilo que eu estou vendo, pelaquilo que eu vi, pelaquilo que eu testemunhei, clareza, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Salvador do mundo. Oh glória, olha só, que as barreiras raciais, presta atenção, religiosas, seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seria um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então os profetas, eles tinham conhecimento de uma verdade, mas não sabia quando ia se cumprir essa verdade e de que forma ia se revelar essa verdade. Aí vem Cristo, quebra as barreiras raciais, quebra as barreiras religiosas, não escolhe nem judeu nem gentil, nem grego nem romano. Ele agora escolhe todos. E todos aqueles que nele crê, acreditam nele, acreditam na sua vontade, ele faz um novo povo, um novo homem, dando para este povo uma nova nação, uma nova Jerusalém. Nós estamos aqui embaixo, esperando a promessa, mas nós estamos olhando para cima, de onde virá o nosso Redentor, porque aquele que há de vir virá buscar, não religião, não assembleano, batista, maranata, brasileiro, americano ou judeu, mas ele vai vir buscar a sua igreja, lavada, remida pelo sangue de Cristo Jesus. Glória a Deus. Todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que estiver na pedra basilar será salvo. Então, ponto 3, Efésios capítulo 3, versos 6 e 10, nos traz a clareza que Jesus quebrou as barreiras raciais, as barreiras religiosas, e todos aqueles que estiverem em Jesus, que estiverem cumprindo a sua palavra, serão salvos. Salvos da condenação do pecado, do inferno e da morte. Amém? Obrigado, os irmãos, colocaram aí, voltou, o som voltou. Obrigado pelas joinhas, obrigado pela paciência. Vamos lá, continuar comigo aí em nome de Jesus.
Glória a Deus. Ponto 2. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Então, no ponto 2, eu vou tomar todo o cuidado aqui para não repetir. É o que eu falei. Se o professor não tiver cuidado, ele vai repetir tudo. Porque é uma lição poderosa, maravilhosa, mas não está de uma forma exegética, né? Está de uma forma temática e o tema é o mistério revelado. Então, o primeiro ponto, nós aprendemos sobre o conceito. O que é? Mistério é segredo, ou um segredo bem guardadinho, né? Que nós aprendemos aqui. E nós entendemos que através de Cristo, esse segredo, o conceito da palavra mistério, foi trazido para nós com clareza. Cristo quebrou as barreiras raciais e quebrou as barreiras religiosas. Cristo não é de judeu, não é de brasileiro, não é de uma religião. Cristo morreu por todos e para todos. E todos aqueles que nele crê serão salvos. Mas também há uma coisa muito séria. Aquele que não crê já está condenado. Então nós temos aqui uma prerrogativa que nos dá gozo, alegria de dizer somos salvos em Jesus. Mas também preste muita atenção. Aquele que não crê já está condenado. Condenado à morte espiritual, condenado ao inferno, condenado a viver eternamente sem Deus. Há uma frase de Max Lucado que ele diz: a pior coisa do inferno é saber que Deus não está lá. O que é isso, pastor? É viver sem Deus. A pior tragédia para um cristão é viver sem Deus. Porque ele já experimentou a maravilha da certeza de salvação. Em nome de Jesus. Analise a sua vida. Analise agora a sua alma. Jesus morreu por você. Amém? Revelado aos apóstolos e profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Olha só que coisa interessante. Eu grifei algumas coisas porque esse ponto aqui é grande. Olha só. Essas passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu o seu apostolado de homens algum. Então a primeira coisa que Paulo fala é: defende o seu apostolado, o seu ministério de apóstolo, mas deixa bem claro, a mensagem que eu estou trazendo para vocês não vem de homens, não vem de livros, vem de Deus. A segunda coisa, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Pode dizer, é algo novo. Mas não é novo de livro, é novo porque eu recebi de Deus. Deus me entregou essa mensagem. Terceira coisa, e que a ser enviada aos gentios não consultou homem algum. Quando Paulo toma a decisão de ir pregar o evangelho para os gentios, houve inúmeros questionamentos levantes contra Paulo. Mas eu expliquei aqui que aquilo que ele recebeu foi de Deus. E que Deus o ordenou que ele enviasse, que ele fosse até os gentios. Então aqui deixa bem claro, quem me enviou foi Deus. Porque homem nenhum naquela época ia mandar Paulo para os gentios. Não, vamos pregar aqui em Jerusalém, vamos pregar aqui em Samaria. Para que ir para lá se a gente pode pregar aqui? Já viu pastores que falam, para que fazer missão? Tem muita coisa para fazer aqui. Já viu? Acha que a salvação é só para nós. Acha que salvação é crescer templo. Meu irmão, a gente tem que crescer é na graça e no conhecimento. Precisamos levar a palavra de Cristo a todos os 4 cantos da terra. Amém? Continua. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Ele continua.
o apóstolo assegura ainda que o ministério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Então, no ponto 1 aqui, Paulo está dizendo, olha, o que os profetas e apóstolos estão trazendo é uma revelação de Deus através do teu Santo Espírito. Então, quando Deus fala, ainda que pareça ser loucura, pregue a palavra. Imagina o apóstolo Paulo, né, dizendo, olha, eu vou pregar para os gentios. Quantas coisas ele ouviu, quantas barreiras ele ouviu, mas ele deixa bem claro, eu fui enviado pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem a certeza que está sendo impulsionado, enviado por Deus, não tem dúvida. Quantas vezes na minha vida eu ouvi gente, né, zombando, não vai dar certo, tem pouca gente, para que isso? Não tem apoio. Meu amado, se eu tivesse por apoio de homens, eu teria desistido há muito tempo. Eu faço porque eu tenho o apoio de Deus. Eu faço porque eu tenho certeza que Deus está comigo. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração, baseado na palavra. Amém? Deus não manda ninguém desobedecer pastor, Deus não manda ninguém, né, levar a revelação que Deus não revelou. Né? Então, cuidado aí também. Vamos lá, o oculto revelado, ou o segredo revelado, o mistério revelado. Olha só. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. Que mistério é esse? A igreja. A igreja é o conjunto de salvos, que outrora eram judeus, gentios. Hoje é a igreja. Então, o mistério revelado aqui é a igreja. E a igreja ela continua trazendo esse mistério, trazendo essa revelação para o mundo. Olha só, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Então, o mistério revelado é a igreja, que continua pregando e falando de Cristo Jesus. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo nos nossos dias. A rede social de Paulo seria apenas falar de Cristo. Lembra que o capítulo 3, verso 1, ele fala, eu sou prisioneiro de vocês em Cristo. Porque Paulo estava cumprindo a vontade de Deus, o seu papel. Hoje nós somos milhões de evangélicos, de cristãos, enfim, escolha o nome. Mas quantos de nós temos falado de Jesus? Hoje estão falando de curas e milagres. Quantos estão dizendo, vem para a igreja para ser curado? Irmãos, isso não é bíblico. Primeiro é a salvação. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão trazendo o evangelho que Cristo não trouxe. A revelação é esta. Jesus morreu na cruz por nós, para que sejamos salvos. Creia em Jesus. Leve o mundo primeiro a crer em Jesus. Milagre é consequência de fé, de oração, da suprema vontade de Deus. Primeiro a salvação, depois os benefícios da salvação. Hoje, venha para ser curado, venha para ser revelado, venha para isso, porta de emprego.
totalmente diferente daquilo que Jesus ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, quem acrescenta as demais coisas é Deus, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Como filhos, nós pedimos cura, nós pedimos força, nós pedimos fé, mas Ele como Pai, Ele como Deus, sabe o que é melhor para nós. Creia, Jesus sim cura, Jesus sim salva, Jesus sim batiza, mas entenda uma coisa, seja salvo primeiro. Depois, os benefícios da salvação. Imagine só você ir no banco, pegar empréstimo, pegar dinheiro, ter cartão, mas sem ter conta. É impossível. Primeiro se tem uma conta, para depois ter os benefícios dessa conta. Primeiro, você tem que ter o seu nome na agência, o seu cadastro na agência bancária para ter os benefícios daquela agência. Da mesma forma, você precisa ter o seu nome escrito no reino de Deus, para depois os benefícios. Hoje querem dar os benefícios sem te dar a cidadania do céu. Amém? Primeiro, ser salvo. Olha só, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnias ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Então a revelação, a magnitude desse mistério é que hoje, em Cristo e por Cristo, nós somos participantes de um só corpo. Tem gente me assistindo aqui que é de outra religião. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério da Serra. Às vezes você tem uma Assembleia de Deus diferente, você às vezes é batista, mas se você estiver em Cristo, nós estamos ligados, não pelo hall de membro, né, de papel ou de um sistema da igreja, mas nós somos ligados pelo sangue de Jesus, um edifício espiritual, um só corpo, participante de uma só promessa. Olha que coisa gloriosa. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. Deus quer salvar a todos, porque Cristo morreu por todos. Então, mas em Cristo e por Cristo todos são um em participantes da mesma promessa. Somos milhões de salvos, mas participantes de um só corpo, de uma só promessa, de uma só fé, de um só reino, de um só Deus. Aleluia! Que coisa gloriosa! Que coisa profunda! Que coisa rica! Oh, Deus maravilhoso! Glória a Deus! Antes de entrar no terceiro tópico, terceiro ponto, agradecer os irmãos. Tem bastante gente em cima, né? Não dá para ver. Aparece joinhas, coraçãozinhos, mas não aparece o nome. Mas aqui está aparecendo o Tiago, pastor Tiago, um forte abraço, meu pastor. Diácono Jean, patrocínio. Tem bastante irmãos que eu já citei o nome. E outros estão aqui em cima, né? Aparece o rostinho, mas não aparece o nome para mim. Mas mesmo assim, muito obrigado a todos. Continuem aí. Vamos para o último tópico, o último ponto desta aula. E é importante a sua atenção. Amém? Vamos lá. Terceiro ponto, terceiro tópico, diz assim: o mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos.
Esse terceiro tópico aqui é para expor que ninguém surpreende Deus. Deus nos surpreende, mas nós não surpreendemos Deus. Quando Adão se escondeu, ninguém surpreende Deus. Lembra que o salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Porque Ele tem tudo e sabe de tudo. O pecado de Adão não foi uma surpresa para Deus. Assim como a sua falha, a sua queda não foi surpresa para Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós não conseguimos surpreender a Deus, mas Deus nos surpreende. E nos surpreendeu com uma revelação pré-estabelecida. Deixo uma dica para você: O Plano Divino através dos Séculos. É um livro maravilhoso da CPAD. Eu creio que é R$26, R$30, apesar que está tudo subindo. Mas é um livro maravilhoso. Eu aconselho você a ler. Eu estou te aconselhando porque eu já li. Amém? Primeira coisa, olha só. As riquezas insondáveis de Cristo. Isso aqui é glorioso. Não vai embora não. Presta atenção aqui, olha. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Então Paulo está dizendo aqui, primeiro, a salvação é para todos. Outrora era pregada de uma forma exclusiva para os judeus. E assim os gentios também, nas suas fé, nos seus costumes exclusivos, não procuravam essa promessa. Mas agora Paulo traz uma revelação com clareza. Cristo morreu por todos, a salvação é para todos. Mas além da salvação, Paulo está dizendo, Deus nos abençoa com bênçãos divinas, providências divinas, que vai além da imaginação humana. Deus nos abençoa de uma maneira tão poderosa que vai além da nossa imaginação. É muito mais daquilo que nós podemos pedir ou daquilo que nós podemos pensar. Então descansa, meu querido, porque o nosso Deus, além de nos dar salvação, preparou para nós bênçãos espirituais. Glória a Deus. Olha só, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável, quer dizer, não tem comparação. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição, preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Glória a Deus. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo deste plano, e a pessoa de Cristo executou o plano pré-estabelecido por Deus. Então nós não surpreendemos a Deus, mas Deus nos surpreendeu. Além da salvação, Ele nos deixou bênçãos maravilhosas em Cristo. Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 2, Efésios 3, 18 a 19, nós entendemos uma verdade. As nossas bênçãos, aquilo que nós recebemos, não está na água, no sal, na rosa, no lenço e nem no dinheiro, nem no envelope, estão em Cristo. Mateus 10, 10, quando diz assim, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça receber, de graça dai. Por quê? Porque aquilo que Deus nos deu não é vendido, é de graça.
A salvação é de graça. E as bênçãos ou riquezas insondáveis que Paulo fala também são de graça. Só que Deus dá aquilo que Ele quer, conforme as nossas necessidades, conforme o tempo dEle, conforme a soberania dEle. É isso que as pessoas não querem entender. Eu acho perigoso uma frase que está no meio evangélico, que é: eu determino. Meu irmão, você não é Deus para determinar. Quantos de nós já oramos para Deus curar alguém e Deus não curou? Não é porque a oração estava errada. Não é porque nós não somos crentes. Não. É porque não era vontade de Deus. Jesus diz, olha, que seja feita a tua vontade. Não é a nossa vontade. E às vezes a vontade de Deus, ela dói, ela frustra, ela machuca. Mas a vontade de Deus é sempre o melhor para a sua vida e para a minha vida. Amém? Olha só, o eterno propósito em Cristo indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação. Adão pecou, não saiu do controle de Deus. O homem se juntou e Deus tem que fazer a torre de Babel ali, o povo foi se juntando, se levantando contra Deus, nada saiu do controle de Deus. Você desviou, você votou, fulano desviou, o pastor desviou, meu filho, nada sai do controle de Deus. Pastor, teve um maremoto, tsunami, pandemia, Paulo está dizendo algo maravilhoso para nós. Indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, olha só, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estivera de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Entenda uma coisa, tudo está no controle de Deus. O apóstolo Paulo aqui, o eterno propósito de Cristo é: Deus não criou um plano novo. Já viu o ser humano? Nós temos o plano A, plano B, plano C. Deus só tem um plano. Não existe plano B, plano C de Deus. Porque o plano de Deus é eterno e perfeito. Deus nos escolheu para a salvação. Meu amado, não sei como está a sua vida, mas eu sei como está Deus, poderoso, ser supremo por excelência. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue a sua família na mão de Deus, em nome de Jesus. Olha só o terceiro ponto aqui. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Olha só, neste eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da salvação da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Efésios 3:12. Acaba ficando cansativo, né? A leitura, por isso estou dando essas dicas para você que vai estar ministrando essa aula no decorrer dos dias, né? As igrejas estão fechadas, pandemias. Cuidado, né, que o comentarista leva tudo para o mesmo ponto, o mistério revelado. O mistério revelado. Então, se a gente não tiver profundidade aqui do conhecimento, clareza no conhecimento, nós podemos, né, nos perder na aula e assim perder os alunos. Amém? Lembrando que eu estou dando dicas aqui para o amado. Eu tenho certeza que você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus.
Então aqui nós aprendemos algo maravilhoso. O mistério era um segredo, né? No conceito segredo. Na Bíblia é uma revelação, é aquilo que outrora foi falado, mas aqueles que receberam e aqueles que levaram não tinham total clareza, profundidade. Vou trazer um exemplo aqui. Eu lembro, eu era muito tímido, né? Muito tímido, vergonhoso para apresentar trabalho. E eu lembro, eu acho que eu tinha 9 anos, 10 anos, e eu fui apresentar um trabalho na escola de biologia, e eu não tinha só passado o olhinho no livro, e meus colegas fizeram cartaz, né, certinho, e no dia da apresentação, cartaz, tudo bonitinho, e eu não sabia de nada. Estava ali a matéria, né? A matéria estava no livro na minha mão, e eles começaram a falar, e eu já era tímido. Agora é a vez do Daniel, né? Eu travei, comecei a rir, e ria de vergonha. Por quê? Porque a professora me deu um tema. O livro tinha explicação do tema. Meus colegas fizeram cartaz, e aonde estava eu? Brincando. Na hora de apresentar, a vergonha. Me deu uma crise de riso. Então, meu amado, a revelação está nas nossas mãos. Nos basta agora ler, meditar, buscar o conhecimento. O mistério revelado é a igreja. E a igreja precisa proclamar que aquele que há de vir, virá e não tardará para buscar a tua santa, gloriosa igreja. Amém? A conclusão, olha só que coisa gloriosa. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Glória a Deus. Para que eu possa falar, eu preciso receber, entender e compreender. Essa lição ela é profunda, maravilhosa. Nos traz uma revelação poderosa de Deus. Meu amado, se você não tem essa lição, você é de outra denominação, ou o pastor não comprou, não entregou por causa da pandemia, eu tenho essa aula em slide, dá para você assistir no celular, onde você estiver, totalmente de graça, tá bom? Não tem pegadinha, não precisa se inscrever, né? E colocar e-mail. Hoje aparece um tanto de propaganda, totalmente de graça. Aí você tem que colocar o seu e-mail, seu telefone, aí eles liberam 40 minutinhos, depois pacote para você estar pagando. Aqui é totalmente de graça, tá bom? Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Então, dicas para você que é aluno e professor. Leia Efésios capítulo 3, no mínimo 10 vezes. Segunda dica, no meu canal do YouTube, eu tenho estudos sobre a carta de Paulo a Efésios. Explicação de versículo a versículo, capítulo a capítulo. E o capítulo 3 está explicadinho, esmiuçado para a sua vida, para a minha vida. Amém? Eu quero orar por você, orar com você, pedir ao nosso bondoso Deus que a sua soberana vontade continue nos alcançando. E sabemos que vai continuar nos alcançando em nome de Jesus. Bondoso Deus, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, te glorifico por esta aula. Te glorifico pela vida deste irmão, dessa irmã que está assistindo e daqueles que irão assistir. Que eles sejam, ó Deus, transformados por sua palavra, libertos por sua palavra. Que eles cresçam, meu Deus, no teu conhecimento. Ó Pai poderoso,
aquilo que eu não consegui falar com clareza, por causa da internet ou por causa das minhas limitações. Que o Senhor fale através do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos sejam curados pelo poder soberano do nome de Jesus. Que a dor saia do seu corpo, que a infecção saia do seu corpo e que você receba agora, em nome de Jesus, a cura, a unção e a libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Você que gostou dessa aula, por favor, compartilhe com seus amigos em nome de Jesus. Vai no meu canal do YouTube, Pastor Daniel Coelho, compartilhe, se inscreva no canal em nome de Jesus.